Judaísmo Raízes, uma jornada pela história, cultura e identidade. Quando falamos de judaísmo, nossa mente logo nos leva a pensar na religião dos judeus. Porém, o judaísmo pode ser considerado também a cultura e a história de um povo com uma língua própria e até mesmo uma terra sagrada. A história do povo judeu começa há cerca de 3.800 anos atrás, quando Hashem, nome usado pelos judeus para se referirem a Deus, falou com Abraão, que vivia na cidade mesopotâmica de Harã, onde hoje é o Iraque. Abraão, sai da tua terra, deixa os teus parentes, a casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrar. Farei de ti um grande povo e sempre te abençoarei. O teu nome, Abrão, será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Com teu nome, todas as famílias da terra serão abençoadas. A ideia de religião é a ideia de uma ligação do ser humano com uma entidade, né? Uma entidade chamada de divindade. Dentro do contexto judaico, nós, por sermos monoteístas, a gente adota uma divindade somente. Nós a chamamos por alguns títulos e ele tem um nome, mas a gente, para não usar esse nome, nós damos para eles alguns títulos, dentre eles o Eterno, Adonai, Hashem e dentre outros, né? El Shaddai e assim vai. Para não usar o nome, porque a gente tem na Torá, né? A Torá é o Pentateuco, conhecido no mundo todo, 5 primeiros livros da Bíblia, para a gente não utilizar. Lá tem um mandamento que diz para a gente não invocar o nome dele em vão. E para tentar aproximar mais da obediência a esse mandamento, a gente deu para essa divindade algum título para o chamar, ok? Sobre Abraham, nós o chamamos Abraham, no português ficou Abraão. E Abraham, então, é chamado, capítulo 12 lá de Gênesis, ou em hebraico Bereshit, ele é chamado então de Arã para ir para Canaã, ok? Canaã, ele vai passar direto também, para em Canaã, depois desce para o Egito, depois ele volta para Canaã, e ali se estabelecem até alguns eventos posteriores. Após Abraão reconhecer a existência de apenas um único Deus, Hashem faz com ele uma aliança. O neto de Abraão, Jacó, após um lendário acontecimento sobrenatural narrado na Torá, o Criador muda seu nome de Jacó para Israel, e os seus descendentes a partir desse momento ficariam conhecidos como israelitas. Israel teve vários filhos que se assentaram na terra de Canaã e começaram a proliferar a sua dinastia e construir uma sociedade própria. Por volta de 1700 anos antes de Cristo, uma escassez de alimento assolou a terra de Canaã, motivando os israelitas a migrarem para as terras férteis do Egito, que por conta do rio Nilo não sofriam os efeitos da escassez. A chegada dos hebreus ao Egito coincidiu com o período em que os hicsos, que também eram um povo semita, dominavam a região. Os hebreus teriam se aproveitado do domínio hicso, estabelecendo-se lá pacificamente e ocupando posições importantes no Egito. A colaboração hebraica com os hicsos acabou custando caro, e os hebreus passaram a ser escravizados depois que os egípcios retomaram a sua terra. Ou a gente chama de Iacov, né? Então, de Iacov, ele vai ali no contexto do Canaã habitar por um período de tempo, gera 13 filhos, 12 filhos e uma filha. Os 12 filhos são então encabeçados como as 12 tribos de Israel. E aí então é o nascimento da nação, povo judeu, né? Nação propriamente vai existir mais à frente, mas o povo judeu em si está aí a sua origem como povo judeu composto de 12 tribos. Então, estabelecido os 12 filhos, eles vão gerar famílias dentro da terra de Canaã, e há um momento
na história que houve uma fome ali em Canaã. E devido a essa fome, povos vizinhos ali, não só Canaã, mas outros povos da terra, desciam para o Egito para ali buscar mantimento. Então, nós temos um pouquinho antes aí, nessa história, um dos filhos de Jacó, que é Yosef, conhecido também como José, ele é vendido pelos seus irmãos e ele desce, é vendido e é levado através de uma caravana de ismaelitas, né, descendentes de Ismael, um dos parentes ali do povo, né, é levado para o Egito. E ali esse Yosef, ele vai trabalhar, fica preso, tem algumas coisas e ali ele prospera no Egito. Então, quando é o momento da fome, o Yosef já está estabelecido no Egito, e estabelecido no Egito como governador do Egito. Então é nesse momento que as tribos restantes, né, porque Yosef já tinha descido, as outras tribos restantes, juntamente com o patriarca Jacó, desce para se estabelecer no Egito. A Torá diz que levantou ali um novo governante, um novo faraó, que não conheceu os feitos anteriores de Yosef, e ele faz o quê? Ele escraviza esse povo. Bem, quanto tempo isso durou? Os nossos sábios vão dizer que dura aproximadamente 230 anos. Tá? É mencionado que o exílio de Israel que Israel foi escravo no Egito durante 400 anos, 430 anos, mas isso não é verdade. Tá? Esse número de 430 é o número ou o período em que Israel, desde Abraão, contando até Abraão, até a saída do Egito. Aí depois disso vai ter o chamado Êxodo, né? E aí uma outra história. Deus elegeu Moisés, um antigo príncipe egípcio de origem hebraica, para ser o libertador de seu povo da escravidão imposta pelos egípcios e de guia para retorno à sua terra sagrada. Passagem essa posteriormente chamada de Êxodo. Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Logo após Deus falar com Moisés, ele retornou para as terras do faraó para cumprir o ordenado. Porém, Faraó não permitiu a saída do povo hebreu do Egito. E então, segundo as escrituras sagradas, Deus lançou 10 pragas que assolaram a terra do Egito, até que, muito a contragosto, Faraó os libertou. Faraó se arrependeu de sua decisão de libertar os hebreus e os perseguiu até as margens do Mar Vermelho, onde se viram encurralados. Em seguida, é narrado tanto na Torá quanto na Bíblia cristã um dos milagres mais significativos de ambas as religiões: a abertura do Mar Vermelho. Vede como tua mão é poderosa! A libertação do povo hebreu do Egito é lembrada até os dias de hoje em uma comemoração tradicional chamada Pesach, ou Páscoa judaica, em qual os judeus comemoram a saída do Egito e a volta à sua terra prometida. O Eterno então chama Moshe, ou Moisés ali, e dá para ele a incumbência de ir lá no Egito e tirar Israel ali da escravidão, da servidão. Então, Moshe vai fazer isso. Então ele desce para o Egito, ou vai para o Egito. No Egito acontece lá as conhecidas 10 pragas, e na última praga, que é a morte dos primogênitos, então é estabelecido, através dessa última praga, é estabelecido um momento conhecido como Pessah. Pessah na língua hebraica vem de passar, que quer dizer passagem, né? Passada por cima, porque o Eterno disse que ele passaria por cima das casas israelitas para ferir os primogênitos egípcios. Então, esse é o momento de estabelecer um Pessah. É celebrado naquela noite, então, o Pessah. É imolado um cordeiro, esse cordeiro, pega-se o sangue dele, passa nos umbrais das portas, umbral na língua hebraica conhecido como mezuzá. Mezuzá também é um símbolo que a gente fixa na porta ou nos tempos atuais. Uma caixinha contendo ali o rolo da Torá. E então nesse momento
estabelece naquela noite o Pêssar, a passagem. E é naquela noite também que Israel vai saindo então do Egito. Então Israel sai do Egito, chegando lá num braço do Iansuf, num braço do conhecido Mar Vermelho, na praia de Nouiba. Naquela praia ali, o mar é aberto pelo Eterno. Israel atravessa ali naquele local, e do outro lado está a Arábia. E a Arábia então é onde estaria o Monte Sinai, onde Moshe recebe a primeira revelação do Eterno para ir para o Egito. E o Eterno ali já diz para ele: você vai lá, traz o povo para me servir nesse monte. Então, no terceiro mês, Moshe chega ali com o povo de Israel no pé do Monte Sinai, onde ali vai ser recebido do Eterno os 10 mandamentos e também o que nós conhecemos hoje como Torá, ou os 613 mandamentos que o povo judeu tem na sua vida religiosa. As tábuas dos 10 mandamentos podem ser consideradas uma das primeiras leis positivadas da história e uma espécie de constituição primitiva para o povo hebreu, estabelecidas por Deus para nortear a sociedade da época. É nítido a influência que os 10 mandamentos tiveram no direito ocidental, com algumas leis que vigoram até os dias de hoje como herança dos 10 mandamentos, como não matarás, não furtarás e não darás falso testemunho ao seu próximo. Seguindo as instruções de Deus, Moisés, junto do seu irmão Arão, construiu a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Criador, e dentro dela foram colocadas as tábuas dos 10 mandamentos. A Arca da Aliança foi disposta dentro de um santuário, no qual eram realizados rituais, cultos e orações. O santuário se tornou o centro da religião hebraica e os seus cuidados foram dados a Arão, que se tornou o primeiro sacerdote dos hebreus. Arão, assim como Moisés, era da tribo de Levi, a qual Deus confiou os deveres religiosos relacionados ao tabernáculo. Avançando a linha do tempo na história dos hebreus, chegamos ao período em que Israel foi governada por juízes, cada um em sua respectiva tribo. O governo exercido pelos juízes era um governo teocrático, o qual Deus era o governante supremo e os juízes eram executores de suas ordens. Os juízes governaram até que, por demanda do povo a Deus, foi ungido um rei humano para liderar politicamente as 12 tribos de Israel. Entretanto, Saul, mesmo sendo rei do agora estado de Israel, teve muita dificuldade em criar um espírito de unidade entre as 12 tribos. Saul conquistou muitas vitórias para Israel, porém seu comportamento político foi mudando com o passar do tempo. Chega um momento que N juízes passaram ali dentro de Israel e chega um momento que o povo então faz o quê? O Senhor podia levantar no nosso meio, como tem nas outras nações, um rei também. Coloca aqui um rei que ele vai nos dirigir no que for preciso. Porque até esse momento a gente não tem uma direção. Na verdade existia uma direção que estava meio também desviada, que era o sacerdote. O sacerdote ali tinha o sacerdote, mas às vezes o sacerdote não estava trabalhando de acordo com o que o Eterno tinha estabelecido. Então ele deveria ser o líder da nação, direcionando a nação para o Eterno, e o Eterno cuidando de tudo com relação à nação, mas o próprio sacerdote às vezes estava desviado. Então chega um momento que eles então clamam ao Eterno por um líder, que o Eterno então levanta Shaul, dentre as tribos de Israel. Lá ele levantou esse personagem e colocou ele como rei sobre a nação Israel. E é nesse momento então que a nação Israel começa a ser visto como uma nação. O segundo rei de Israel foi Davi, rei descrito por trazer grandes conquistas a Israel, como a unificação das 12 tribos e a conquista da cidade dos Jebusitas, a qual foi renomeada de Jerusalém e feita a capital da nação de Israel. Então entra Davi, que a escritura vai dizer que ele é um homem que o Eterno acha nele uma sinceridade muito maior do que havia no Shaul, e ele é um personagem que entra em cena saindo de pastor de ovelha para rei. Ele tem um coração voltado em obediência ao Eterno, e essa obediência vai sendo cada dia mais estabelecida, porque o Eterno vai conduzindo Davi a se tornar o melhor rei que Israel já teve.
E essa aproximação de Davi, que ele reina lá durante cerca de 40 anos, a aproximação de Davi com o Eterno, ele chega um momento que ele olha para o Eterno, o relacionamento dele com o Eterno, e ele olha para o que se tinha como adoração. Se tinha uma tenda, as coisas que o Eterno tinha estabelecido lá atrás com Israel no deserto, o tabernáculo, as coisas do tabernáculo estavam lá numa tenda. Então Davi, com todo o coração voltado para o Eterno, ele põe no seu coração fazer o quê? Ele fala: eu vou construir para o Eterno um templo. O Eterno tem me abençoado e eu vou fazer para o Eterno um lugar onde será um centro de adoração, um centro de referência. Só que ele recebe do Eterno uma palavra que é o quê? Davi, você foi um homem de guerra e eu te abençoei na guerra. Você estabeleceu o reino de Israel na terra através da espada. Então, as suas mãos têm muito sangue. Mesmo eu conhecendo o seu coração, a sua intenção é muito boa, mas as suas mãos têm sangue. Então você não poderá levantar um templo para mim com mãos sujas de sangue. Então o que você vai fazer? Você vai preparar, você vai contribuir para esta construção, mas quem vai fazer é o seu filho, que vai levantar então depois da morte de Davi. Aliás, um pouquinho antes, Davi ainda está vivo, quando Salomão está velho, Salomão assume o trono, e é dado então a Salomão a construção do templo. O rei Salomão continuou o legado de seu pai. Conhecido por sua sabedoria, Salomão foi responsável por aumentar a riqueza de Israel, além de estabelecer relações políticas fortes e consistentes com os povos do Oriente Médio e africanos. Muitas vezes essas alianças eram firmadas através de casamento, levando assim Salomão a se casar com 700 princesas, além de possuir 300 concubinas. Posteriormente, Davi sai de cena, entra então Salomão, que é o seu filho. Salomão, ele é o homem que, primeiro, a princípio, ele pega do seu pai alguns ensinamentos, a princípio, porque posteriormente ele vai abandonar isso, Ele tem no finalzinho da sua vida aí um desvio do propósito, mas antes disso, ele pega do seu pai algumas informações, dinheiro, ouro e tudo mais que o pai tinha preparado para a construção do templo, ok? O Eterno coloca sobre Salomão o próprio nome. Salomão vem de Shalom, que é paz. Então o Eterno mesmo estabelece Salomão como um rei que ao redor dele ele tem paz, para ele não precisar de sujar as mãos de sangue. Então, qual a importância do Salomão para o judeu? A importância maior dele, além da sabedoria e de N ensinamentos que ele deixa para a nação, ele é o personagem que levanta o templo. E o templo passa então a ser o centro da adoração do povo judeu e a referência de adoração para o mundo da época. Após a morte de Salomão, uma insurreição aberta levou ao rompimento das 10 tribos do norte e a divisão do país em um reino do norte, Israel, e um reino do sul, Judá. O reino de Israel, com sua capital agora sendo Samaria, durou mais de 200 anos com 19 reis, enquanto o reino de Judá foi governado a partir de Jerusalém durante 400 anos pelo mesmo número de reis da linhagem de Davi. A expansão dos impérios assírios e babilônicos causaram a dominação de Israel e depois Judá. O reino de Israel foi dominado pelos assírios em aproximadamente 722 a.C., e o seu povo foi exilado ao esquecimento. 100 anos depois, a Babilônia conquistou o reino de Judá, exilando a maioria da sua população e destruindo a antiga cidade de Jerusalém e o Templo de Salomão. O exílio da Babilônia, que seguiu a destruição do primeiro templo, marcou o início da diáspora judaica. Lá, o povo judeu teve que aprender outra vez a praticar as suas crenças fora de sua terra sagrada. Lá, o judaísmo foi criando estruturas de religião, uma forma de assegurar a sobrevivência nacional de seu povo e preservar a identidade espiritual. Detalhe, esse exílio também, como o Templo de Salomão está em Jerusalém, que era a capital estabelecida por Davi, o Templo de Salomão está ali, e esse templo é destruído no exílio
no exílio babilônico, ou pelos babilônicos. O povo israelita ficou cativo dos babilônicos até que em 587 a.C. o imperador Ciro, o Grande, conseguiu conquistar a região médio-oriental. Ciro partilhava de uma política de respeito às culturas dos povos que conquistava e permitia aos hebreus que retornassem à sua terra de origem e os seus costumes religiosos. Foi a partir dessa concessão de Ciro que os hebreus puderam se reorganizar e inclusive construir um segundo templo de Jerusalém. Com a ascensão do Império Romano, Israel também se viu englobada nesse império, no qual o monarca vigente em Israel teve sua autoridade limitada e sendo subordinado ao governador romano Damasco. Os judeus reagiram com hostilidade ao novo regime e nos seguintes anos aconteceram diversas insurreições. Em 37 a.C., Herodes, genro do antigo monarca, foi nomeado rei da Judéia pelos romanos, que mesmo com sua autonomia limitada, ainda assim se tornou um dos mais poderosos monarcas do Império Romano Oriental. Já nas mais antigas partes da Bíblia judaica fala-se dos últimos dias, a esperança de uma salvação no fim dos tempos que ultrapassa a compreensão humana. São chamadas ideias messiânicas, sendo a mais conhecida a do Messias da casa de Davi. Durante a primeira parte do domínio romano na Judéia, havia entre os judeus uma grande esperança no Messias. Surge então uma figura histórica que mudaria para sempre a história do judaísmo e daria origem a uma nova religião. Mashiach, né? Pessoa do Mashiach. O que é Mashiach? Mashiach, na verdade, na língua hebraica, significa ungido. Essa mesma palavra, ela foi passando para o grego, eles adotaram a palavra Cristo, tá? Como ungido também. O Mashiach, ele, no judaísmo, ele é um personagem como todos os reis de Israel, os sacerdotes de Israel, os profetas de Israel, todos têm o título de Mashiach. Tá? Então o que é um Mashiach? Mashiach é um ungido. Então a pessoa ela é ungida para uma determinada papel, desempenhar uma função dentro da nação Israel, ok? Então dentro da nação Israel existe determinados cargos, vamos assim usar, que determinados personagens para tomar posse desse cargo ou desempenhar um papel nesse cargo, ele precisa de ser ungido. Isso é ser o Mashiach, ok? Bom, o mundo judaico, ele aguarda um Mashiach. Por quê? Porque o Mashiach, esse ungido, ele é um governante, é um rei. Por exemplo, o rei descendente de Davi, Davi é ungido, Shlomo é ungido, Shaul é ungido, e posteriormente deveria ser ungido os reis. Então o rei é o Mashiach. Então Israel como nação hoje não tem o seu Mashiach. E a nação judaica ela aguarda um tempo que levantará um Mashiach, um ungido, para reinar sobre a nação Israel. Ok? Esse Mashiach, ele, dentro do mundo judaico como um todo, o aguarda. Existe um ramo do judaísmo, que é o chamado ramo messiânico, que vê esse Mashiach na pessoa de uma pessoa que já veio a esse mundo, que ele ficou conhecido no mundo cristão como Jesus, ok? É interessante que eles o chamam de Jesus Cristo, né? Se você vai traduzir isso pela língua, né? Na verdade Jesus não seria o nome, mas adotou-se, e aí não vamos entrar em detalhes não. Porém, Cristo é a forma grega da palavra Mashiach, ok? Então o hebraico nós o chamamos de Yeshua a Mashiach, e Yeshua a é artigo, o e Mashiach, ok? Yeshua o ungido, certo? Bom, nós chamamos de Yeshua porque é o contexto judaico. Então dentro do judaísmo messiânico, Yeshua é recebido, é aceito como o Mashiach. Qual o detalhe? Ele, para o mundo, para os outros judaísmos, né, que são ramificações ou vários grupos, eles não recebem essa pessoa como o Mashiach. Estão aguardando esse Mashiach porque é dado para o Mashiach algumas responsabilidades.
E esse Mashiach, dentro do judaísmo, ele terá que cumprir com isso. Como o Messias, que nós o chamamos de Yeshua, a princípio não desempenhou esse papel, ele não é então recebido no mundo judaico como sendo o Mashiach. Entendido? Para o bom judeu messiânico, ele vê que há então duas etapas para esse Mashiach. Ele vem num primeiro momento, numa etapa, para desempenhar um papel, e virá em um segundo momento para desempenhar um segundo papel. Esse segundo papel é o que o mundo judeu como um todo está aguardando, tá certo? Então a diferença aí do mundo messiânico para o mundo tradicional é exatamente essa. A gente vê numa pessoa já o Mashiach e eles não vê nele essa pessoa. Estão então esperando uma pessoa que se levantará e cumprirá esses requisitos. Então eles falam, esse é o Mashiach. A proporção que aumentava a opressão romana sobre os judeus crescia a insatisfação que se manifestava em revoltas e insurgências esporádicas, até que em uma dessas revoltas, as legiões romanas lideradas pelo general Tito conquistaram a Judéia e destruíram Jerusalém, incluindo o segundo templo. Posteriormente, o imperador Adriano decidiu rebatizar a Judéia de Palestina, e Jerusalém foi dado o nome de Aleia Capitolina. A destruição de Jerusalém causou um massacre de grande parte da população e os sobreviventes tiveram que emigrar, dando início à dispersão pelo mundo, ou diáspora judaica. A partir do ano 66, um pouquinho antes, nós temos algumas rebeliões dentro de Israel. Aquela pessoa chamada de Mashiach ou Messias, levantava-se no meio de Israel alguns personagens. Dentro do Império Romano, levantava esses personagens e às vezes o povo olhava para eles e falava, esse é o Mashiach que chegou. Por quê? Porque eles estavam esperando ali alguém que trouxesse sobre eles uma libertação, que Roma impôs sobre eles. Então, de vez em quando surgia alguma rebelião, algum grupo levantava contra o Império e etc. Porém, a partir do ano 60, levantou-se um grupo maior e uma rebelião maior. E essa rebelião maior, ela vai ser abafada com um general chamado Tito Flávio. Esse general, o que ele faz? Ele não só extermina com essa rebelião, como também no ano 70, ele destrói o templo judaico. Mas quando chega por volta lá do ano 130, próximo ali do ano 130, levanta-se mais uma rebelião de peso. E essa rebelião, ela é levantada atrás de um personagem, na verdade de dois. Um personagem é um rabino e um outro personagem é um guerreiro. Esse guerreiro, ele é chamado na história judaica de Bar Kokhba. Bar Kokhba é literalmente filho da estrela. Esse personagem, esse rabino chamado Akiva, ele levanta e coloca esse rabino como o Mashiach. Por quê? Porque ele quer ver nele exatamente aquele libertador. Mas de novo, o que acontece? A rebelião, o império vem, extermina ali, mata judeu para todo lado, e aí então inicia o chamado terceiro exílio, imposto pelos romanos. E ele só vai retornar propriamente para sua terra lá na frente, quando Israel começa a receber lá no século XVIII, finalzinho do século XVIII, já início do século XIX, começa lá um movimento chamado movimento sionista, que começa a levar levas de judeus, subir judeus do mundo afora para Israel, e depois vem mais no século XIX e século XX, vemos aí estabelecimento da nação novamente. Após a queda do Império Romano em 776 d.C., a parte oriental do Império ficou conhecida como Império Bizantino, que incluía a antiga Judéia. Logo após a conversão ao cristianismo do imperador Constantino, dava-se início à perseguição ao povo judeu. No séculos 6 e 7, hordas cruzadas massacraram os judeus por toda a Europa, devido aos cruzados atribuírem a culpa da crucificação de Jesus aos judeus.
Os judeus que viviam na Europa eram alvos mais fáceis para os cruzados, pois os muçulmanos de quem eles esperavam recuperar a sua Terra Santa estavam consideravelmente mais distantes. Ao longo dos séculos XIV e XV, os judeus na Espanha estavam sujeitos a formas violentas de anti-judaísmo. A Inquisição Espanhola forçou conversões e expulsões de muitos judeus existentes na Península Ibérica. A vida do povo judeu era consideravelmente mais tranquila nas terras dominadas pelos muçulmanos. Os judeus foram integrados na economia e receberam a permissão de exercer livremente a sua religião e suas tradições. Avançando um pouco mais além do tempo para uma época mais próxima da atualidade, os judeus a partir do Iluminismo começaram a participar cada vez mais das sociedades do mundo, não mais sendo tão marginalizados. Nesse período, os judeus foram se separando em ortodoxos, os que continuam a exercer a religião judaica de maneira tradicional, e o judaísmo reformado, o qual não segue alguns dos preceitos da Torá. Avançando um pouco mais além do tempo, chegamos em um acontecimento histórico que marcou todo o mundo, especialmente os judeus: o Holocausto. Dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für... Com a ascensão do Partido Nazista na Europa em 1920, liderados por Adolf Hitler, teve uma das características principais a noção racista e eugênica da superioridade do homem branco germânico e o antissemitismo, ou ódio aos judeus. Hitler atribuía aos judeus a culpa por vários problemas que a Alemanha enfrentava, sobretudo problemas de ordem econômica. Com a tomada da Alemanha pelo Partido Nazista, o antissemitismo pregado por Hitler culminou no Holocausto, a morte de aproximadamente 6 milhões de pessoas no campo de concentração, sendo a maioria delas judeus. Os judeus que conseguiram sobreviver foram aqueles que conseguiram fugir da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Depois do Holocausto, o mundo lutou para enfrentar os horrores do genocídio, para manter a memória das vítimas e para responsabilizar os perpetradores dos assassinatos. Esses importantes esforços continuam até os nossos dias. Logo após a Segunda Guerra Mundial, foi proposta e aprovada pela ONU a criação de 2 estados na região da Palestina, um árabe e um judeu. Sendo assim, mesmo com a resistência dos países árabes e da população da Palestina, em 1948 foi criado o Estado de Israel. Depois de quase 19 séculos de exílio, o povo judeu retornou para sua terra prometida, mas esse retorno teve um preço: o conflito político-religioso que perdura até os dias de hoje. O judaísmo na atualidade corresponde a um pouco mais de 14 milhões de praticantes em todo o mundo, segundo os dados do Instituto de Política do Povo Judeu. A maioria dos judeus está em Israel e nos Estados Unidos, porém ainda sendo a religião monoteísta com menor número de adeptos no mundo. Ao longo dos séculos, o povo judeu tem sido caracterizado por uma história marcada por desafios e sofrimento. Desde os tempos antigos, os judeus têm enfrentado perseguições, discriminações e até mesmo genocídios. Essas experiências traumáticas moldaram profundamente a identidade judaica e criaram uma forte consciência coletiva. Apesar de tudo, o judaísmo se manteve resiliente ao longo do tempo. Através da fé, tradições e valores transmitidos de geração em geração, o judaísmo tem sido capaz de superar as adversidades e preservar a sua identidade cultural e religiosa. A diáspora judaica espalhou comunidades ao redor do mundo, cada uma contribuindo com sua própria perspectiva e influência para a sociedade em que se estabeleceu. No Brasil, o judaísmo também encontrou um lar. Desde a chegada dos primeiros judeus em terras brasileiras durante o período colonial até os dias atuais, a comunidade judaica contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento cultural, econômico e intelectual do país. Sua presença é sentida em áreas como ciência, arte, política e educação. Contudo, é importante destacar que o judaísmo vai além de sofrimento histórico de resiliência. É uma religião rica em tradições, ensinamentos e valores éticos. O judaísmo enfatiza a importância da justiça, da compaixão, da aprendizagem e da busca de um mundo melhor. A tradição judaica oferece uma orientação espiritual e um código de conduta moral que continua a inspirar e influenciar os seus seguidores.
Após passarmos por toda essa história religiosa, étnica e cultural, podemos testemunhar a beleza e a profundidade do judaísmo, mas também reconhecemos que há muito mais a descobrir. A história e a prática do judaísmo são vastas e complexas, e o nosso objetivo foi apenas arranhar a superfície desse universo fascinante.